Tá. E aí eu tô trazendo um projeto para sexta-feira aqui, chamado de Expositória, tá. O que vai ser o Expositória? Vai continuar sendo uma sala de inteligência espiritual, mas a gente vai trazer algumas coisas bem pontuais, tá. Então a gente vai começar hoje um estudo, ele tinha até outro nome, mas eu trouxe ele para o PPP. E vai ser uma série, talvez aí sejam 9 sexta-feiras que nós vamos estar trabalhando, e nós vamos trazer uma inteligência espiritual no que tange a esses 3 P's da nossa vida, né. Lene, bom dia. O que que seria esses PPP? Nós vamos falar de propósito, de processo e de projeto, tá. Nós vamos nessas próximas sextas-feiras, nós vamos falar bastante desse tema, nós vamos esgarçar esse tema, vamos extrair tudo que a gente puder apertar, nós vamos apertar. E nós vamos usar isso, eh Vivian, você acordou 3 horas da manhã e tá aqui, que legal, hein. Nem dormiu, né? Você nem deve ter dormido. Ainda não dormi, tá? Não dorme na minha sala, hein, vai dormir só depois das 6. A Ó, se Vivian eu tá em roncar, Orlando. vocês me chamam atenção, tá bom? Por Tá favor. bom. A Vivian tá em Orlando, que prazer ter você aqui, Vivian. E aí a gente vai trazer, já vou pedir aí a uma das meninas aí, o Assis, ou quem sentir, né, de abrir aí, nós vamos olhar todo esse projeto, todo esse processo, todo esse propósito na vida de uma mulher, tá? E vai ser surreal o que a gente vai ver na vida dessa mulher. Então, quem puder ler aí, abrir Lucas capítulo 1, eu quero ler do 26 ao 31. Nós vamos olhar para a vida de Maria. Nós vamos falar um pouco nesses próximos meses aí, sexta-feira, sobre Maria, e vamos entender como que na vida eu posso gerar um sonho, como que eu na vida eu posso gerar um projeto, e esse projeto ele não se aborte, ele não morra pelo caminho, ele ele ter começo, meio e fim, e todo esse processo de começo, meio e fim, ele seja, assim, algo tão extraordinário na nossa vida, que a gente cresça com isso, né, e a gente usa essa tríade aí do propósito, do processo e do projeto, tá. Então, esse conteúdo, eu sugiro vocês que aí vocês agendem na na nas sextas de vocês, aqui das 5 às 6, porque vai ser surreal. Quem tiver aí com o texto na ponta da agulha, pode falar, eu vou Pode ler. começar, André? Só vou fazer uma oração para a gente pedir aqui a direção, para não ficar nas minhas palavras, porque minhas palavras caem, né. Mas Perfeito. palavra da fonte não. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, te rendo graças por esse momento, por estarmos aqui, reunidos aqui com o pessoal nessa sala, né, nessa busca desse conhecimento que vem do alto, que não vem da terra. E eu convido o teu espírito, esse espírito que faz a gente viver uma aventura no dia, seja ela com problema, seja ela com dificuldade, seja ela com alegria, seja ela com êxito, mas ele é o diferencial, na nossa vida. E eu te louvo, te agradeço pelo desfrute, pela noite e agora por começar o dia e começar nas primeiras horas com a tua inteligência, com o teu espírito. Abençoa aqueles que estão aqui, aqueles que vão entrar, aqueles que também não poderão, e nos ajuda no decorrer desses meses na inteligência espiritual daquilo que nós precisamos extrair e consolidar na nossa vida. É o que eu te peço. Amém. Bora para cima, pessoal. Amém. Quem quer ler, pode ler aí Lucas 1. Quem chegou agora, Lucas 1, 26 a 31. Vamos ver o que está acontecendo nessa parada aí. Bora lá. No Bora lá. sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar
no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Até o 31, né? Isso, Pronto. beleza. É, a gente vai olhar um pouco para Maria e vamos entender algumas coisas aí nessas próximas sextas. Ah, na vida de Maria, essa mulher que foi chamada, né, e que é tão interessante, é um ícone, né, e talvez existe muita coisa escura sobre o que aconteceu com Maria, né, como que ela vai gerar esse projeto de Deus, como que ela é escolhida para ser a pessoa que vai gerar o maior projeto de Deus na Terra, que é trazer Jesus para esse mundo, e Jesus vai sempre, ele precisa, né, ele precisa de um veículo, ele precisa de um canal, de um caminho para encarnar, para poder vir e resolver o problema. Então, não tem como tirar ela desse lugar, não tem como não olhar para ela e não pensar nela nesse sentido. E aí eu quero olhar para Maria nessas próximas semanas e ver assim, o que Maria tinha, o que Maria ela tinha instalado na vida dela, que eu preciso modelar, que eu preciso trazer para mim, fazer uma modelagem dessa mulher e entender que se eu não pegar vou usar essa palavra código, o princípio, o segredo dela, né, eu não vou conseguir avançar e de fato não consegue avançar, tá? Porque assim, eu sempre trago um conceito de uma palavra que é a palavra entusiasmo, e a palavra entusiasmo ela vem do grego, de uma palavra bem pequena chamada enteos. E os gregos, eu gosto dessa etimologia da palavra entusiasmo do grego, porque os gregos eles entendiam que uma pessoa que ficava animada, uma pessoa que levantava, falava, vamos fazer, vamos acontecer, era uma pessoa enteos. E aí quando você traz a etimologia da palavra enteos, você vai entender que ela é a junção de outras duas palavras, estar e Deus. Então, ou seja, estar entusiasmado é estar em Deus. É estar num lugar de muita graça, de muita alegria, de muita coisa que não tem tempo ruim para depressão, não tem tempo ruim para não continuar um projeto, não fazer um projeto, não ter uma ideia, não sonhar. Então, ou seja, quando eu olho para isso, eu fico pensando, o que essa mulher tem que ela estava nesse lugar e que de fato vem agora Deus, né? A história é muito interessante, fala, vai lá, pega o anjo Gabriel, fala, vai lá na Nazaré, na rua tal, número tal, e procura uma mulher desse jeito e traz o meu projeto para ela. E é tão interessante que ela se engravida nesse momento. Ela começa a gerar o projeto, ela começa a viver o propósito, ela vai entrar no processo a partir dessa mensagem que o anjo dá para ela. Fala assim, opa, calma, tem um negócio aqui, eu tenho uma carta, eu preciso te dar essa carta. E aí eu já quero começar a contextualizar isso para vocês. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos nessa vibe da nossa vida? Talvez nós estamos até, assim, meio que parados, né? Meio que André, não consigo. Eu começo e essa série é tão intencional que é justamente agora na primeira sexta do ano, justamente para a gente já determinar e definir como vai ser o nosso ano. Eu não tenho dúvida do que nós vamos fazer aqui e de como nós vamos trabalhar esse ano. Conversava com algumas pessoas ontem, durante a semana, e as pessoas muito animadas, né, no sentido de falar assim, esse ano vai, esse ano vai. E eu falei para uma delas, falei, esse ano vai mesmo, pode ter certeza que o bambu vai rachar e você vai sair desse A para o B, né? Então, a gente olha para Maria e a gente vê que, de fato, ela é escolhida, ela é chamada para viver um propósito, para viver algo diferente, algo totalmente assim novo, né? E aí, lógico, nós vamos procurar essas marcas, vamos olhar essas marcas na vida de Maria e puxar elas e falar assim, ó, essa é uma marca, essa é uma chave, esse é um código que você precisa
instalar na sua vida, porque se você não instalar, você vai perder tempo da vida. E eu acredito que ninguém aqui tá para perder tempo. A gente quer caminhar nesse lugar, nesse sentido aqui. Então, vamos lá. A primeira, vou pôr assim, queira como você quiser, o primeiro princípio, a primeira chave, o primeiro código que eu olho para a vida de Maria é justamente entender que quando Deus olha e ele vê uma pessoa, ele olhou para Maria e ele falou assim: essa é a pessoa que pode receber o meu projeto, receber o meu sonho, receber, se engravidar do que eu quero, né? E é interessante essa palavra, gravidez, porque gravidez, ao mesmo tempo que está trazendo um projeto, um sonho, ela também vai trazer justamente o processo, né? E depois que nasce esse sonho, esse projeto, não acaba, só está começando o negócio, né? Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, sabe como é que é. Você tem filhos praticamente para a vida toda, né? Uma vez que você se torna pai, nunca mais você vai deixar de ser pai. Isso é estado, isso é fato, né? Então, a gente olha para Maria e a gente começa a ver isso nela. Deus olhando e falou assim: eu preciso achar alguém, e esse alguém precisa ter algumas marcas, tá? E aí, pessoal, já começa a inteligência espiritual. Porque assim, como que eu sei, André, que eu vou ser alguém que vou gerar um projeto, que vou me engravidar de um sonho, que eu vou fazer, de fato, ter isso? E mais do que isso, como que eu sei que o que eu tenho vontade de fazer, de fato, está ligado ao propósito, né? Porque a gente fala de propósito, mas propósito não é individual. Propósito é coletivo. Propósito, ele não é só no sentido, eu vou viver o meu propósito. Não, todo mundo que ativa propósito está no coletivo. Você está fazendo algo que vai afetar o outro. E mais do que isso, não vai afetar o outro, vai trazer algo de Deus para sua vida para você justamente fazer o que você tem que fazer, que é justamente afetar o outro. Então, quando a gente pensa nessa ideia de propósito, a gente vê que Deus olhou e falou: você precisa achar alguém. E ele de fato achou, e ele já estava falando sobre isso. Então, quando a gente traz esse lugar, a gente entende que há muitos projetos, né? E muitos sonhos, mas muitas vezes a gente fala assim: puxa, esse projeto ou esse sonho não saiu como eu gostaria que saísse. Não teve a pegada que eu queria. E aí a gente até se frustra, né? A gente deveria aprender com aquilo, falar: não, vou aprender com esse negócio e vou rodar depois para poder melhorar mais ele. E aí, nesse projeto, nessa ideia que a gente tem, muitas vezes a gente deixa pelo caminho o negócio. A gente para e não vai. E era um projeto, era um processo que iria ser muito legal. Então, o que Deus viu em Maria? A primeira coisa que eu queria citar que Deus viu em Maria é que ela era uma virgem, tá? E eu queria hoje falar sobre isso. Ele olhou para uma mulher, ele falou assim: essa mulher é virgem. E eu queria trazer o conceito de virgem, bem disruptivo para vocês aqui nessa manhã, para a gente criar essa base, a gente começar a entender isso, né? Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar da virgem, né? Precisa ser virgem, e a gente só pensa isso na questão de relação sexual. E eu queria hoje desconstruir essa ideia de relação sexual. Existe isso também, mas eu não queria que vocês focassem nisso hoje. Hoje nós vamos criar uma série de significados aqui nessa questão de virgem, tá? A primeira ideia que eu queria é trazer a etimologia dessa palavra virgem. A palavra virgem, ela vem do latim virgo, e virgo, ele não tem nada a ver com a questão sexual. Quando você estuda essa palavra, você fala: não tem nada a ver, por que a gente fica encantado e romantizado nesse negócio de virgem? A questão de Virgo, ele tem um significado de força, de habilidade. Olha só que coisa interessante. Então, quando trazendo isso para a questão da inteligência espiritual, Deus falou assim: essa mulher tem força. Essa mulher vai ter a habilidade que eu preciso para gerar o projeto, para gerar o nosso sonho aqui. Ele tem um sonho, nós queremos resolver o problema da humanidade, nós queremos resolver o problema do homem, o problema do pecado, o problema de tudo, e eu preciso que agora você desça lá na Terra. Mas calma aí, vamos colocar esse projeto, vamos colocar essa ideia tudo numa pessoa que consiga desenvolver isso, consiga ter força e habilidade para isso, tá? E nós vamos ver como que ela desenvolveu essa habilidade, essa força. Então, quando você pega a ideia de virgo do latim, você fala assim: cara, não tem nada a ver com sexo, tem a ver com habilidade.
tem a ver com força, tá? E aí já fica a pergunta, como é que é você nesse lugar? Fala, Vivian, pode falar, abre aí e fala. Desculpa. É o seguinte, quando você falou de virgens, o significado dela, ela me lembra muito das azeitonas. Deu para entender o porquê? Porque quando a gente vai fazer o azeite, a Maria ela também foi exprimida. As azeitonas, elas são virgens, elas não podem ser usadas, né? Então, Show. elas são exprimidas, entende? E Maria, ela foi suavizada por Deus, pelo anjo, só que depois, com todo o passado do filho de Jesus e tudo que ela fugiu, tudo que ela passou, que nem você falou, né? Mas ela foi exprimida, ela foi que nem, sabe, que para fazer o azeite virgem. E o azeite mais caro é o primeiro, entendeu? É a primeira safra. E a Maria foi escolhida por isso, pela pureza dela, pela franqueza dela. Então, eu comparo muito essa palavra virgem em grego com as azeitonas. O que você me diz? Eu acho total sentido, porque você tem que mostrar aí um monte de tema aí, né, que a gente pode falar aí. Você tem que trazer a resiliência, você tem que trazer a vulnerabilidade, que tudo fazem sinônimos nesse sentido. E aí sim, se trazer a questão do azeite, como se traz o azeite, realmente tem que amassar. Então, um projeto, um sonho, ele não fica ali só, ai, que sonho, né? A gente sabe que quando a gente vê um sonho, a gente tem que matar esse sonho e essa ideia tem que ser morta para poder realmente trazer a realização dela. E eu gostei desse pensamento aí, dessa ideia da azeitona, né? Quando você traz o Todos azeite, nós estamos nisso, né, André? todos Todos nós. nós estamos nisso, A diferença, entendeu? Vivian, a diferença é saber se a gente tem autoconhecimento disso. E tem gente que vive, mas Exatamente. não tem autoconhecimento que está nisso. E não sabe por que está apanhando na vida. Porque está tomando pancada de todo lado e está até frustrado, cansado, porque não se autoconheceu nesse lugar. Mas vamos lá. A ideia dessa questão da palavra virgem também, eu acho muito legal o conceito judaico da palavra. Porque no conceito judaico também não está muito ligado à questão sexual. Tinha cultura, mas o judeu, ele decidia que uma pessoa era virgem porque ela era uma mulher nova. E aí esse é o lugar que eu quero que vocês chegam. A ideia de novo, a ideia do novo. Então, ou seja, o judeu fala, essa é uma virgem. Por que você sabe? Como que você sabe? Você foi lá, o médico fez o exame, você é para ver se ela é virgem mesmo? Não, ela é nova. Ela é uma mulher nova. Ele é um rapaz novo. Então, ou seja, quando eu trago para esse lugar, aí muda muito o jogo nosso, pessoal. Porque aí a gente traz aquele conceito de velho, né, e antigo. Qual que é o conceito do velho e do antigo? É somente o tempo. Porém, no tempo eu posso me colocar, e aí você traz a ideia de Kairos, porque você sai do Cronos, que limita, que cronometra, né? Você traz o Kairos para entender que na inteligência espiritual, se eu estou no Kairos, eu não sofro o abalo do tempo. E por que você está falando disso, André, do abalo do tempo? Porque o abalo do tempo traz marcas. O Cronos traz marcas. O Cronos, ele te machuca. O Kairos, não. O Kairos não interessa a sua idade, porque para o Kairos ele falou assim, ó, é 1000 anos, é um dia, e tá tudo certo. E o dia vai ser 1000 anos, e tá tudo certo. Como que eu vou sobreviver isso? Você vai sobreviver isso de maneira quântica. Como que é o quântico disso? É eu me colocar novo todos os dias. Então, André, mas eu não sou mais virgem. Eu casei, já é louco. Mas calma aí, eu não tô falando desse conceito, eu tô falando do conceito do novo. Você é novo. Você está todo dia em novidade de vida, porque se tem uma coisa de Deus é que ele renova a misericórdia dele. Ele faz nova ela toda manhã. Aí, o que acontece? A gente não acompanha essa vibe. A gente fica no dia de ontem, a gente fica no passado. E aí, você fala assim, não, calma aí, hoje é novo, hoje eu tô novo de novo, eu me renovei, eu vou me renovar com ele. Então, ou seja, quando eu trago esse princípio, e é esse lugar que eu quero trabalhar com vocês hoje, de dizer o seguinte, presta atenção, precisa ser novo. Você quer viver processo, você quer viver projeto, você quer viver propósito, você precisa estar novo todos os dias. Você precisa se colocar nesse lugar todos os dias.
Não é só esperar que Deus renovou a misericórdia dele, né? E esqueceu Romanos 8. Não se conforme. Renova o seu pensamento, renova suas atitudes, renova o seu mindset, renova a sua mentalidade. Porque hoje tem coisa nova para viver. Ah, mas eu tô no problema há 10 anos. Ué, quem ganhou quem? Você ficou no problema ou ele fez você o problema? Na verdade, tem gente que o problema já fez de você o problema. Não é o problema que é o problema, você é o problema. Porque você ficou nesse lugar parado, você ficou parado no tempo. E aí, olha só, tá renovando, tem muita coisa acontecendo e você tá lá. O que aconteceu? Vamos para frente, pessoal, porque o projeto tá aí, tem que viver ele, tem que entender o processo, tem que buscar o sonho, tem que engravidar desse negócio. Uma mulher grávida, vocês podem falar mais propriedade, toda hora, é um chute aqui, opa, mexeu. É um desejo ali, eu quero comer isso, mas nem gosto disso, mas eu quero comer, por quê? Porque já não é mais você, é alguém que está sendo gerado dentro de você e que já tem um monte de coisa. E esse é um lugar vivo. E eu vou falar para você, é possível sim se engravidar disso. É possível sim ficar nesse lugar. E aí Deus olha e fala assim, tem uma mulher lá e dá certo. Ela vai ter habilidade, ela vai ter resistência, ela vai conseguir gerar esse negócio, ela vai conseguir viver esse projeto nosso. E aí eu acho legal, porque quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa, Maria tinha esse negócio, Maria era virgem, Maria era uma mulher de pensamento novo. E aí o novo aqui eu quero trazer para vocês. O que é o novo? O novo é a pessoa disruptiva, o novo é a pessoa dinâmica, o novo é a pessoa que fala assim, cara, eu estou vendo esse problema, mas nós vamos achar uma solução. Ele não está parado aceitando. E mesmo se o problema não se resolver, ele já entendeu que não tem solução, que é difícil, é muito difícil ter nessa vibe de um problema não se resolver, mas existe, já está solucionado. Está solucionado. Não se resolveu. Como assim não se resolveu, André? Está solucionado. Vamos para frente. Porque ela vai ter um monte de problema a partir de agora. Eu pergunto para você, você acha que o sonho de Maria era um sonho de ter um filho? Sim, era. Mas com uma família, não mãe solteira. Como que eu vou resolver essa parada, André? Olha a saia justa que Deus colocou nessa mulher. Ela está numa sociedade que se a mulher se engravida e o cara não aparece, ela é apedrejada. Essa é a treta. Raquel, qual é a palavra grega? Como assim, Raquel? Não entendi. Depois você pergunta aí, Raquel. É Virgo, a primeira palavra que você falou. Virgo do latim, tá? Do latim. E a palavra grega é enteus, entusiasmo. Então, vamos focar aqui. Ela está nessa sociedade, nesse tempo, que é problemático. E aí vem um anjo lá, não sei da onde, do céu, chega na casa dela e fala assim, você foi agraciado, tem uma novidade para você aqui. O que é isso? Você vai conceber o Filho de Deus. E como vai ser isso? Eita, não, o Espírito Santo vai vir aqui. E a minha treta com o meu noivo, o José? Como que vai ser esse negócio? Como que eu vou resolver isso? Fica tranquilo, nós vamos dar um jeito. Então, ou seja, Deus sabia que ela tinha essa habilidade, Deus sabia que ela tinha essa questão de fazer essa força, e aí ela não está olhando para o problema. Ela está falando, nós vamos então viver esse processo, esse projeto e esse sonho aí. E ela se permite se engravidar. Então, ou seja, quando a gente olha para esse lugar, a gente entende o seguinte, nunca era o sonho de Maria ter esse filho dessa maneira. Era ter uma família, era casar na igreja, era fazer tudo que mandava o figurino, e aí ela agora vai ser uma mãe de um filho de Deus que está noiva e que o noivo não teve nenhuma relação com ela. Então, ou seja, muitas vezes estar com Deus, queria que você colocasse isso, é entrar numa enrascada. Coloca esse conceito para você. Como que vai ser essa enrascada? Vai ser da hora. Vai ser da hora, porque você vai falar, não sabia que era desse jeito, mas você descansou, você ficou tranquilo, porque assim, quem deu a palavra vai segurar ela até o final. E não é como eu, com você, que muitas vezes vai falhar na palavra. Não, ele sustenta. E aí, eu queria trazer algumas coisas para vocês aqui essa manhã. Deus, ele conhece tudo a seu respeito, tá? Se você entender a fonte e começar a compreender a fonte, você vai entender o seguinte, que o Eterno, ele sabe tudo ao meu respeito. Ele sabe tudo. Inclusive, ele consegue ver que ele pode te entregar um projeto, um propósito, para você viver um processo. E nesse lugar, ele fala assim, eu sei que você dá conta. Eu sei que você dá conta.
Então, vamos parar de mimimi já essa manhã e vamos dizer o seguinte, eu tô nessa vibe, né? Eu tô nesse processo, veja bem, você tá nesse processo, você dá conta. Você dá conta. Você só não despertou para isso e você só não pediu ajuda. Entendeu? Pede ajuda. Por quê? Porque talvez duas coisas. A resposta já está dentro de você, ou talvez, e está dentro de você, com certeza. E talvez a pessoa que você vai pedir ajuda é que vai te trazer assim, ó, é isso. Aí você fala, cara, estava dentro de mim. Só que eu não tinha me despertado para isso. Entendeu? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que o anjo, ele vai no lugar certo. Deus fala assim, vai lá. Se Deus sabia o endereço da Maria, se Deus sabia qual era a rua, qual era a cidade, qual era o CEP, qual era tudo, é porque isso mostra que ele tem um comprometimento. Ele sabe do projeto, ele já sabe como vai ser. A questão é você e eu que não sabemos. E a gente para nesse lugar de não saber. Porque a gente duvida, a gente não tem fé, a gente não acredita, e aí a gente aborta. Eu na primeiro processo de inseminação, que eu tive, meu filho inseminado, ele não deu certo. E a gente se frustrou muito, porque a gente tinha 3 possibilidades, nenhuma das 3 colou naquele útero da minha esposa. E foi muito chato isso. É frustrante, é decepcionante. E aí, quando a gente foi para a segunda vez, a gente ficou naquele. E aí? A gente trabalhou a expectativa, a gente diminuiu, falou, não, vamos pensar, vamos fazer uma coragem, não sei o quê. E deu certo. E é uma alegria quando a coisa cola e quando a coisa vai, você vê a barriga começar a crescer e toda aquela questão. E aí, com o projeto, vem um monte de coisa, né, meninos? Vocês sabem muito bem. Vamos fazer o quarto do bebê, vamos comprar berço, vamos comprar enxoval, vamos decorar, vamos não sei o quê, e lembrancinha, e mais não sei aonde, não sei. E agora tem até make para a hora do parto. Então você tem que estar maquiada, você tem que estar lá cheia de dor, mas tá tirando a foto, saindo bonito na foto, né? As mulheradas, vocês inventam cada treta também. É uma benção. Vai estar tudo certo. Vai ficar bem bonito nas fotos. A dor a gente depois esquece, mas a foto tá bonita. Então, a gente entende que com esse processo todo, vem o quê? Vem toda essa alegria também, vem toda essa aventura. E aí a gente vê que Deus sabe tudo ao meu respeito. E eu é que não sei ao meu respeito. Eu nem sei o que tem dentro de mim, mas ele sabe. Então, ou seja, ele poderia, né, ter escolhido N pessoas, mas ele olhou para Maria. E esse conceito continua até hoje, tá, pessoal? Se ele escolheu você, você tem uma mensagem, você tem um propósito, você tem que viver ele. Você tem que buscar isso. E aí eu falo, André, como que é isso? Deus procura esses ventres virgens. Deus procura essas pessoas novas. Deus procura essas pessoas com essa habilidade, com essa força interior de dizer assim, vou pôr na mão dele que eu sei que ele não vai arredar. Ele não vai dar para trás. Ele não vai abortar o meu projeto. Entendeu? E aí eu queria que você pensasse nisso. Mais do que você parar uma coisa que você tem que fazer, é você parar uma coisa que Deus pediu para você fazer. E que talvez você nem tinha ciência até hoje que Deus colocou isso na sua mão. Então, não tem como olhar para trás. Nós só podemos ir, pessoal. Nós só podemos ir para frente. E aí é interessante, porque nesse lugar que Deus está procurando, você tem que entender o seguinte: o céu já está falando de você. André, meu nome está lá na rodinha. Estão fofocando de mim. Estão falando de mim, não sei o quê, na família, falaram um monte de coisa lá. Falaram, né? Mas eu quero falar para você hoje, nessa manhã. O céu está falando de você. Como assim, André? Salmo 91, versículo 11, diz assim: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Você sabe que você tem um anjo da guarda, né? Todo mundo, na verdade, são 2, né? E eu não estou falando, são 2 anjos da guarda, tá? São 2. Vocês sabiam disso? Não, pelo amor de Deus, vocês sabiam disso? Ah, não. Aí vocês estão de brincadeira comigo, né? Então, tá bom. Vamos para frente. Não vou parar nisso aí, não. Isso aí é para outra aula. Olha só. O céu está falando a seu respeito. E você fica preocupado com a pessoa que falou lá do seu emprego de você. Pelo amor de Deus. Se eu tô sabendo nessa manhã que o céu tá falando de mim, já tem meu endereço, já tem o projeto, já tá mandando ele trazer um negócio para mim, por que que eu vou preocupar viver de condição, de necessidade de aprovação? Meu Deus, o céu tá falando de mim. Eu vou ficar preocupado com o que você tá me falando? Não existe isso. Então, ou seja, ele dá ordem aos anjos. Tá lá no Salmo 91, não é minha palavra não. Ao seu respeito. Então, ou seja, se ele está dando a ordem, mostra para Maria o seguinte: Maria, você nem imagina, né?
mas o céu já está falando de você. O seu nome já está na lista lá. Então, seja, André, surgiu uma ideia, surgiu um projeto. Rapaz, o céu então trouxe para vocês. Não tem como viver fora disso. E aí eu entendo essa pegada, porque assim, eu recebo isso. E quando eu recebo isso do divino, tem gente que, pessoal, o anjo não vai ir não, tá? O anjo não vai ir. Vai vir aqui um pensamento, ó. Brotou, puf. Então tem que fazer isso. É isso aí, ó. O céu colocou na sua cabeça. E aí a gente perde esse lugar, a gente perde esse momento e a gente começa, talvez, meninas, vocês vão administrando esse chat aí. Meire, se eu não vou parar disso aí, né? Se tiver alguma coisa pontual, vocês falam, André, tem aqui, a gente para, tá? Porque senão eu vou ficar louco aqui. Não dou conta, não. E aí a gente entende isso, né? Por quê? Porque, só que aí é detalhe, tá? Não pode ser estéreo. Nessa pegada que Deus procura ventre virgem, você tem que se colocar nesse lugar novo. Isso é sua parte. Não fica de braço cruzado, não, né? E eu sempre, minha esposa quisemos ter filho. Nós já entramos no casamento sem camisinha, pessoal. Eu nunca usei camisinha. Presta atenção. Já entrei nessa pegada. 14 anos tentando filho. Vocês não têm noção. E eu falei, não vou pagar inseminação. Vou fazer ela gratuita. E fiz ela gratuita pelo governo, pelo SUS. Mas demorou 14 anos, tá? Mas na minha cabeça, eu nunca fui estéril. E detalhe, os médicos também não definiram quem é o que tem o problema. Foi inconclusivo. Você pode ter filho, ela também pode ter filho, porque revirou, fez exame do pé da cabeça para saber quem tinha o problema. E ninguém tinha problema, mas era o tempo. Agora, nesse tempo, que demorou 14 anos, eu não parei. A gente não parou. Então, tem gente que está parado, tem gente que está estéril, tem gente que está seco. O novo, o que é o novo? O novo é o ano novo. O ano novo começa, a gente começa com aquela vibe toda. Agora, o meio do ano não quer dizer nada, ele continua sendo novo. O fim do ano também não quer dizer nada, continua sendo novo, porque tem um princípio na Bíblia que fala assim, ó, um texto que fala o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então, se eu chego no final e é melhor que o começo, continua novo. Não mudou. É a gente que arruma treta de ficar velho. E eu tô envelhecendo, 45. Não interessa. A Bíblia diz que teve um camarada que aos 85 anos, ele olhou para o monte e falou assim, ó, você veio aqui, você tinha 40 anos, né? Você acreditou que a terra poderia ser sua. Agora você está com 85 anos. Ele continuou acreditando que a terra era dele, que era Caleb, e ele foi para cima da montanha e derrubou expulsou todos os gigantes de lá e falou, essa terra é minha. Não importa o tempo, importa que eu sou novo. E novo está na mentalidade, não está no corpo. Não está no corpo, tá? Então não seja uma pessoa estéril, não seja uma pessoa seca, você entendeu? Você tem que buscar esse negócio. Ah, André, mas como que vai ser? Como que esse negócio? Eu quero dizer o seguinte, não se abala, não fica tremendo, não fica pensando no futuro, não. Existe uma posição do novo que não se abala. O Salmo 125, versículo 1 diz o seguinte, os que confiam no Senhor, eles não se abalarão, eles são como Monte Sião. Quando ele fala de Monte Sião, ele está falando de governo, de autoridade. É um lugar que eu me posiciono e eu digo o seguinte, não tem terremoto aqui, não tem oscilação, não tem tsunami, não tem nada. Eu só sei de uma coisa, eu vou e eu sei que eu estou nessa pegada de ir e acabou. E é isso, é fato da minha vida, entendeu? Então pega isso hoje, porque assim, quando Deus tem esse projeto, e nós não abandonamos o projeto, o propósito que ele colocou na nossa vida, presta atenção, a ordem está dada. A ordem está dada. E quando tem uma ordem dada, cara, não, a coisa vai acontecer. Existe uma confiança tão forte nesse sentido que acabou. Pode chover canivete, pode falar o que for, eu não vou sair desse lugar. Esse é o lugar que eu tô, é a posição, eu tô grávida, eu tô gerando esse projeto, eu tô vivendo esse momento e acabou. Então, ou seja, chega de esterilidade, chega de sequidão, chega sabe, de falar que não vou, não consigo, né? Ah, André, mas como que eu faço? Você pode chamar ele, tá? André, mas eu nem sei como é que vai ser. Jeremias 33 e o versículo 3 fala o que lá? Clama a mim e eu responder-te-ei. E eu vou te anunciar. Olha só que louco esse texto. E eu vou te anunciar coisas que você não sabe.
E essas coisas que eu vou te falar são coisas grandes. Uma gravidez começa num espermatozoide, pessoal. Mas depois de 9 meses, aquele espermatozoide, ele está milhões de vezes maior. E aí sai de dentro da mulher e ele não para de crescer. Então, seja, o que eu quero falar para você nesta manhã? Se Deus procura ventre virgem, como é que está o seu ventre? Como é que você está? Você está novo para receber isso? Tá? Então, esse lugar de nós estarmos abortando os projetos de Deus, né? É um lugar que a gente tem que entender essa virgindade, esse princípio de Maria de ser virgem, para dizer o seguinte: eu preciso ter essa pureza. E aí eu vou trazer o conceito do espiritual da questão da virgindade, porque no mínimo tem 4 conceitos aí. Você tem o conceito de 1 Coríntios 6,18, que é quando ele fala do corpo, de nós sermos puros, né? Ele fala ali de moralidade, então, ou seja, que é uma coisa que está destruída hoje em dia. Ninguém quer mais saber de moralidade, existe uma inversão de valores hoje, e aí a gente precisa pensar isso para nós. Ele fala em Efésios sobre a armadura da justiça, ou seja, você colocar uma couraça de justiça, e essa justiça que você coloca, essa armadura de Efésios 6, ela justamente vai te trazer para a santificação, que é um lugar que nós falamos essa semana, entendeu? Que é processo de santificação. A gente tem um outro conceito também de virgindade, que está em Efésios 5, 31, que ele vai falar do casamento. Aí sim ele vai falar da relação sexual. E aí eu queria trazer para vocês aqui rapidamente a questão desse negócio dessa pureza sexual, né? Porque da pessoa ser virgem, se guardar, né? Por quê? Porque eu não vou nem trazer a Bíblia, eu vou trazer a questão a fisiologia do negócio. 2 pessoas íntimas e que de fato uma está se guardando para a outra e entram numa relação sexual de confiança e de compromisso, isso mexe com o hipotálamo. O hipotálamo nosso, ele vai liberar substâncias químicas, ao ponto que quando você faz isso antes do casamento, tá? Por isso, não rola. O cérebro não permite. Não é nem você que quer ou não quer, não rola. E aí o que acontece? Se você faz isso, a relação de confiança é deteriorada. É deteriorada. Acabou. Você entendeu? Então, por isso que quando a gente bate na traição, no adultério, nessas pegadas, não vai rolar. É por isso que o Viagra não funciona se não for com a pessoa que você ama. Então, isso a ciência está dizendo. Aí a Bíblia já vai falar lá, depois você lê. Efésios 5, 31 a 32. Já vai ver lá a questão do virgem, da ideia, do conceito da pureza. Mas a gente também tem o seguinte, André, eu não casei virgem, eu baguncei tudo. Não tem importância, porque a partir de hoje os seus problemas estão sendo resolvidos. Como assim? Olha só, 1 de João 1:9, nós vemos essa semana. Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça, de todo pecado. Então, ou seja, veja o que Maria conseguiu para nós. Veja que Maria conseguiu uma situação tão forte. Ela falou, não, eu vou trazer. Você tá grávida do quê? Você não sabe, eu estou grávida. É o maior projeto da Terra. Vai resolver o problema da humanidade. E ela traz essa parada para nós. Então, André, eu estou sentindo que tá as coisas acontecendo comigo. E eu preciso sair desse lugar. Receita do dia. Lê o Salmo 51. Lê o Salmo 51. Entendeu? Faz esse boot hoje do Salmo 51. Vocês sabem que tem alguns boots muito interessantes, né? E o Salmo 51 é um boot poderosíssimo. Ele é aquela mistura de bomba, sabe? A galera da academia aí que gosta de tomar bomba, ficar, né? Faz o boot com o Salmo 51, você vai ver como que vai estourar tudo hoje em dia. É uma bomba poderosíssima. Entendeu? Depois vocês olham lá o Salmo 51. Não vou ficar falando do Salmo 51. Para a gente terminar aqui, como que eu consigo quebrar essa esterilidade e entrar nesse lugar da virgindade, do ventre virgem, do novo? Eu queria trazer um texto da Bíblia para mim fechar aqui, depois vocês podem perguntar. O que traz alguns passos para quebrar essa esterilidade da nossa vida, que está lá em Gênesis 35, do versículo 1 e 2.
que traz um pouco de Jacó. E diz assim, ó, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar a Deus, que te apareceu quando fugia da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. No mínimo, aqui eu vou extrair desse texto sete passos para você entender a inteligência do que você pode quebrar da esterilidade e ir para um lugar novo e começar a gerar esse projeto, esse propósito nesse processo da sua vida. Primeira coisa que Deus falou para Jacó, levanta. Você tem que ter um posicionamento. Você precisa se levantar hoje. Você precisa startar esse negócio. E é você, não sou eu. Eu sou assim, levanta. Levanta daí que eu agora nós vamos resolver essa parada. Entendeu? Eu vou quebrar essa sequidão, eu vou quebrar essa esterilidade da sua vida. Mas o Jacó precisava se levantar. Entendeu? O que Maria precisou fazer? Ela precisou aceitar. Ela precisou aceitar o projeto. Então, levantar está ligado à aceitação. Levantar está ligado a dizer o seguinte, eu aceito gerar esse propósito, eu aceito esse processo, eu aceito viver esse sonho. E eu vou falar, viver o sonho de Deus é melhor que viver o meu sonho. Porque o meu sonho pode dar treta. Mas você pode buscar o seu sonho também. Tá tudo certo. Segunda coisa que ele fala assim, sobe a Betel. Olha o outro passo. Levantei, me posicionei, aí eu preciso subir a Betel. Por que eu tenho que subir a Betel? Porque Betel, qual o significado de Betel? Casa do pão. Eu preciso me alimentar. Eu não posso fazer nada fraco, sozinho, vazio. Então, Betel talvez aqui hoje, é isso aqui hoje. Ó. Talvez o Betel é isso aqui hoje. Essa sala aqui hoje. Essa sala que a gente está disposto aqui, cada um pegar na mão do outro. Essa sala diz o seguinte, você está com problema? Vamos junto. Tá dificuldade aí? Pô, não deu certo? Vamos ver onde não deu certo. Vamos renovar o pensamento. Vamos ir para a casa do pão. Eu tenho um pedaço aqui, eu compartilho com você. Eu tô aqui compartilhando maná com vocês aqui, pessoal, hoje de manhã. Então, Betel. Aí ele fala o seguinte, habita ali. Eu falo assim, você levanta, posiciona, você vai para casa do pão e você habita ali. Ele fala assim, o que é habitar ali? Habitar ali é fazer tenda, pessoal. É lugar seguro. É você dizer o seguinte, eu não estou com medo, eu não estou me escondendo, eu tenho um lugar, uma posição e eu vou ficar nesse lugar aqui. É nessa posição. Ou seja, eu vou parar de fugir. Veja que Jacó está voltando de um processo de fuga de anos com a treta do irmão dele. E ele, nesse lugar que Deus está mandando ele, foi onde ele dormiu e colocou um travesseiro de pedra, pessoal. E ele sonhou com uma escada que levava para o céu. Ele vai sozinho, volta com a família, com 12 filhos, com 4 mulheres, e agora ele vai confrontar o irmão dele, que queria matar ele porque roubou a primogenitura. Eu não sei do qual é o seu medo, eu não sei qual é a sua treta, mas alguma coisa eu sei. É tempo de habitar, é tempo de parar e enfrentar o problema. É tempo de chegar e falar assim, cara, eu vou resolver essas tretas da minha vida esse ano. Eu vou ver qual o bloqueio, eu vou ver qual que é a parada, eu vou ver qual que é... Essa identidade minha vai ser instalada. Então, essa é a parada. Aí ele diz assim, faz um altar. O texto, depois vocês acompanham lá, Gênesis 35, 1 e 2. Aí ele fala assim, aí você faz um altar. Fazer altar é adoração, é reconhecimento. É saber que sem Deus a gente não é nada, pessoal, a gente não é porcaria nenhuma. E você fica defendendo a sua razão, eu sou, isso, aquilo. Nós não somos nada, pessoal. Eu só tô aqui de pé porque tá batendo no meu coração. E se tá batendo no meu coração é porque ele tá permitindo. E aí eu não tenho gratidão por isso. Eu não reconheço, eu não começo o dia agradecendo por isso. Mas para reclamar eu sou beleza, né? Aí ele diz assim, agora vai e diz, olha, ele fala, faz o altar, né? E ele fala assim, agora vai e diz, vai lá para sua família e resolve a treta com eles. Ou seja, quando você começa a fazer esse start, levantar, subir a Betel, habitar ali, fazer o altar da adoração, aí ele entrega para você o quê? A autoridade. Tem gente que quer já autoridade sem posicionamento. Tem gente que quer autoridade chegar chegando e falando o que vai acontecer. E aí as pessoas... Não acontece. Não acontece porque a autoridade não é assim. A autoridade não é colocada, não é imposta. A autoridade é conquistada. E é um processo. Então, você viu na vida de Maria alguém querendo pegar em pedra para apedrejar ela?
Você viu o José querendo falar assim, eu não quero você não, você deve ter deitado com outro homem. Por quê? Porque tinha autoridade na vida de Maria. Ela não precisava defender nada. Quem está na autoridade é porque está na verdade, e a verdade não precisa de defesa, porque ela nunca passou perto da mentira. Então, pega essa. Aí ele diz assim, tira todos os ídolos. Eu não estou falando de imagem de escultura, tá? Eu estou falando daquilo que tira o lugar de Deus. Já falamos aqui, idolatria não é uma imagem de escultura. Idolatria é a coisa que tira o lugar de Deus da sua vida. Quando ele fala assim, ó, tira os deuses estranhos do meio de vós, ele está falando assim, tira de vocês aquilo que tira o primeiro lugar. O primeiro lugar sou eu. Sou eu Deus, não eu, tá, André? O primeiro lugar de Deus, filho. Se você tirou ele, vai dar treta, vai dar ruim. A esterilidade vai chegar. Você vai secar. E não vai, o projeto não vai, o processo não vai. Vai ficar patinando, vai perder tempo na vida. Então ele está dizendo assim, o que é a idolatria aqui no caso? É o hábito ruim, é o costume, é o resultado de sempre. Eu faço e faço ter o mesmo resultado. Então você tem que mudar o fruto, filha. E talvez mudar o fruto é tirar a idolatria, tirar esse primeiro lugar que você está colocando na vida, de repente é o dinheiro, né? A pessoa colocou o dinheiro em primeiro lugar, e tudo que ela não descobriu que ela é a mais pobre, mais miserável de todas. Entendeu? Porque não vai ter sabedoria, não vai ter riqueza, não vai ter prosperidade. Porque não é o dinheiro que traz isso, é Deus que traz isso. Então, eu tô seco, tá seco por causa disso. Não consegue gerar nada. Do mesmo tanto que tem dinheiro, é o mesmo tanto que vai embora o dinheiro. Só para me fechar, Vivi, aí vocês falam, o último, ele fala assim, purificai-vos das vossas vestes. Quando ele fala de purificação, ele está falando, não vou nem entrar aqui na santidade, mas eu vou falar assim, é um modo de viver. É um lifestyle. E aí você entende o seguinte, Deus está falando para Jacó, eu vou quebrar a esterilidade a partir disso. Faz isso aí, segue esse caminho, e eu vou fazer as coisas acontecer aqui. Quando você olha para Maria, você vê que ela fez a mesma coisa. Entendeu? Ela vai fazer a mesma marca dela. Por quê? Porque ela é uma mulher nova. Porque ela tem o princípio do novo, do que se renova toda manhã. Então, se Deus se renova toda manhã com a sua misericórdia, eu preciso instalar isso na minha vida. Todo dia eu preciso ser novo, eu preciso me renovar. Eu preciso dar esse boot e pá, ir para cima. Entendeu? Primeiro princípio, seja virgem. Seja virgem e você vai gerar projetos muito lindos. Abrir para perguntas aí, quem quiser falar, pode falar, quem quiser pontuar, pode falar. Fala, Vivian. Eu tô quietinha aqui, Você estou levantou a mão? amando. Eu Você levantou a não, mão. Tá eu de mão levantei, levantada. porque a minha mão é mais rápida que o pensamento, Meu Deus. entendeu? Vamos lá. Como Mas que tá é no isso chat? aí, vamos gerar, vamos gerar. E para gerar, tem que Pode falar. engravidar. Então, vamos engravidar para gerar o processo. Todo mundo tem que gerar. É obrigação do ser humano na Terra gerar. Não é não? Isso aí. E esse é só o Não é, primeiro, tá, pessoal? não Tem é ainda mais abortar. 8. Cici, não aborte teus projetos, gere teus projetos. Grandes projetos, vai na frente. Não aborte eles. Ontem eu mandei uma mensagem para o André e falei assim, você está fazendo, eu preciso retratar, não é você, né? É Deus através do André. Eu falei, você está fazendo eu mexer todo o meu planner. O que eu falei aqui, ó, apresentei para o pessoal, fiz meu plano direitinho, gerei um filho. Quando ele nasceu, todo bonito, estou aqui, passando a mão nele, olha que lindo que saiu, consigo fazer as coisas, planejando. Não, rasga isso aqui, ó, e joga fora, porque não é. É outra vibe, é outra direção. Esse aqui não é o seu plano, é o meu plano e tá bom. Hoje eu sou essa Maria, hoje eu falo sim. Até ontem, 23h59, sei lá, até a hora que eu acordei, eu tava achando, tanto que eu mandei essa mensagem para ele, acho que era tarde, nem sei, achando que o plano ainda era meu. Na verdade, é o que ele falou, eu tinha um sonho, eu queria, né? E quando Deus vem e coloca na sua mão, você fala assim, não, né? Eu quero, lembrando, mas não me toquei, que não é mais alguma coisa, é substituindo aquela coisa que era aquele filho que você estava gerando, né? Então, Mas tem um detalhe aí, Cici. Nesse lugar,
esse plano que você colocou em segundo plano, no decorrer do processo, nós vamos ver se Maria vai acontecer. Porque quem se alegra de Deus, Deus satisfaz os seus desejos do seu coração. Esse texto do Salmo 37, se eu não me engano, alegre-se do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração, está incluído o seguinte: quando você põe Deus em primeiro lugar e em segundo lugar tem as suas ideias, Deus ele tem o maior prazer de pegar a sua ideia e falar, vamos acontecer nela também. Vamos acontecer nela também. Sabe aquele momento que você fala assim, será que sou eu que estou pensando? Nossa, você fica o coração falando, latindo, a mente, você fala, nossa, estou tão confusa, vem uns pensamentos estranhos, fala, não, isso não sou eu. Pois é Deus se conectando contigo, é Deus conectando com a gente, só que nós não estamos acostumado, nós não fomos criados assim, nós não temos essa sutileza, é sutileza que fala, André, tem palavras que eu É isso me aí, esqueço. é isso mesmo. Nós não temos essas sutilezas, entendeu? Mas é que nem quando a gente tem a visão e não vê. O cego, ele vê melhor que nós. E Deus é a mesma coisa. Então, nós temos que treinarmos, voltar a nos treinar. Quando a gente fala, Deus não vai falar, ele vai te escutar. Então, para um minutinho, um segundinho na sua vida, na hora que vocês orarem, vocês respiram fundo, dá uma parada e procura tirar tudo que está na mente. Porque quando a gente... É difícil, mas é treino, tá? Aí, quando a gente tira, consegue parar por segundinhos, Deus vem e fala conosco. E vocês vão adquirindo essa sutileza de Deus, essa delicadeza, é uma conexão muito linda, e aí vocês já ouviram dizer, estou vivendo o sobrenatural? Pois é, vocês vão sentir o sobrenatural cada dia mais e mais na vida de vocês, mas tem que treinar, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus delicado, não é um Deus intrometido. Então, a gente tem que lembrar isso. Enquanto um fala, o outro escuta. E se queremos ouvir de Deus, não adianta a gente ficar blá, 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 blá. Para um minuto e retira tudo da mente. E se não conseguir, porque vem um monte de pensamento, começa a prestar atenção na sua própria respiração, porque a respiração é dele. Segue, André. É isso aí, pessoal. Manda pergunta aí. Quem ficou com dúvida em algum ponto aí do que a gente explanou, pode perguntar ou quer fazer uma colocação. Eu sei que tem gente aqui de vários níveis. Níveis no que sentido de degrau, tá? Tem gente que está parado, tem gente que está avançando, tem gente que está indo rápido demais. E normal, tá? É tranquila essa situação. Porque muitas vezes, talvez, o que está acontecendo hoje é um despertamento. Talvez o que está acontecendo hoje é assim, vamos lá, e aí? Já chegou a minha hora de eu poder fazer com você? Ou fazer por você? Ou deixar que eu cuide das coisas? Talvez é isso, né? Tem gente que está indo muito rápido, e aí tem que dar essa parada aí que a Via falou da meditação, né? Aquela historinha que eu sempre conto, né? O rapaz era muito cheio, agenda lotada, e aí o que aconteceu? Um dia ele pegou o trem, e ele estava indo para outra cidade, que tinha uma reunião, o trem-bala, e quando o trem-bala estava passando no meio de duas montanhas, o trem quebrou. Um trem-bala quebrou no meio das duas montanhas na ponte. E o homem ficou doido. Falou assim, eu preciso sair, eu preciso ir chegar lá. E ele falou, abre o trem. Ele falou, não tem como abrir o trem, você vai cair no abismo. E vou perder a reunião, não sei o que. Aí pegou, ele foi, não tinha jeito, teve que sentar lá na poltrona. E quando ele sentou, aí vem Deus e senta do lado dele. E falou, precisei quebrar o trem para poder falar com vocês. Então, toma cuidado. Se está indo rápido demais, para não quebrar alguma coisa, você tem que dar uma parada e ouvir. Então, mas tá tudo certo, pessoal. Quem está indo rápido demais também está tudo certo. Tá bom porque está fazendo, né? E quem está indo lento, nós vamos empurrar vocês da montanha abaixo para ver se vocês pegam no tranco. Eu sei a história da vaquinha, até chorei quando me contaram a história da vaquinha, viu, André? Jogaram né? a vaquinha no brejo, dó, pobre da vaquinha, dózinha, ela que pagou o pato da história. É isso aí.
Não tendo perguntas, nós vamos encerrar, tá, pessoal? Porque agora a sala acontece pelas perguntas ou pelo seu apontamento, mas o Está conteúdo todo já foi mundo entregue hoje. cansado, com sono? Que isso, meu Deus. Eu ainda vou dormir, que aqui é Olha. 4 da manhã. Fala, Marlene. André, bom dia, pessoal. Bom dia. Ô, Cici e Virgínia, tocou, né? Hoje tocou, né? Foi fundo, né? E a palavra é exatamente isso. E aí, quando o André fala, e a gente coloca assim, é a voz de Deus. É a voz de Deus para a gente acordar e dizer assim, Ele existe, Ele existe. Olha, eu tenho passado aqui um perrengue, mas olha, gente, sinceramente, essa noite ele não deixou eu dormir. Ele não deixou. Quando eu ia tentando dormir, caía um troço aqui, eu não sei de onde caiu o barulho, e acordava, e eu acordava, e eu falei, não, senhor, quer falar comigo? Então eu sentei na cama, coloquei as Que pernas passou? e fui conversar com Ah, Deus. ok. E fui conversar Caiu? com Deus, e vem essa Não, palavra não caiu hoje, nada. Ah, ok. e vem essa palavra maravilhosa e vem a resposta de que realmente eu fiquei bem assim, aquela coisa assim, eu vou contar para vocês. Essa semana o meu marido me ligou e falou, não, vê aí, eu não estou conseguindo visto agora, vê se você consegue fazer o visto aí para me chegar ao Brasil. Olha, não tem mais jeito, já estamos separados há muito tempo. Aí ele começou a viajar, nós vamos ter filhos, e eu quero 3, e eu falei, putz! Aí eu travei, gente. André, travei legal, André. Travei. Cadê que eu durmo? Falei, Senhor, não. Aí eu falei, aí eu ri com ele, né? Na hora eu ri e falou assim: você esqueceu, Diana? André, eu tomei-lhe uma cacetada e eu que estou aqui, que me sinto a própria cristã, eu me sinto assim do lado de Cristo. Eu falei assim, não, já para mim já encerrou há muito tempo. Para mim já encerrou. E ele vem, não é 3, só 3. Eu não quero mais que isso, não, só 3. E eu falei, pô, para de sonhar. Ele falou assim, e vai ser 3. Gente, aquilo me deu uma rasteira, André. Eu falei, pô, olha aqui, André. 6.3, André. Tem filho aí, já sou avó. André, aquilo, e você vem com essa palavra aí, André. E Marlene. hoje você pegou. Legal, André. André, para com isso, André. Para deixa eu com falar uma isso. coisa aqui. Vocês têm que considerar uma coisa, tá? Presta atenção. Deus não faz sentido nenhum para nós. Não faz sentido nenhum. Se você achar que Deus é uma pessoa que você coloca numa caixinha, na sua caixinha aí, e fala assim, você vai ficar aqui nessa caixinha, né? E não, ele vai estourar a caixinha, vai chutar o balde, vai Estourou. virar tudo, Não, entendeu? Por quê? estourou. Não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, pode acontecer, viu, Marlene? Pode acontecer, sim. Eu considero que pode acontecer, sim. Eu Talvez... sei também, André, eu sei, mas eu levei uma rasteira, André. A gente se conforma, é isso aí, é o que a coisa está falando, a gente se conforma com a sua vida atual e fala assim, não, tá bom demais, tá bom demais, a minha grama tá maravilhosa, tá bom, vamos deitar aqui, vamos pegar um sol, tá lindo, para quê? Já passei pelo processo, agora é descansar, que descansar pomba nenhuma. Você tem que descansar nada. Aí você leva uma cansar só cacetada. depois. Agora não dá. Agora não. dá. Agora tem um processo, tem um caminho para seguir, né, André? É isso aí. Oh, meu Deus do céu. Olha, é incrível, né? É incrível aí a gente. Olha, essa é a aventura, né? Porque quando a gente aventura. pensa nesse lugar de Maria, e tudo a saia justa que ela foi colocada, né? Então, assim, mas Deus é bom, Deus não tem nada ruim para mim, não. Não é que ele tem ruim coisas, mas independente do contexto que você está inserido, a coisa vai arder, a coisa vai ficar chocante, você entendeu? Mas é assim, pega na mão e fala assim, sabe, igual quando a gente, né, tá com o filho, aí você vai entrar no shopping, aquela multidão, a primeira coisa que você faz é pegar na mão do seu filho. Pega na mão do filho e fala, opa, tamo junto. O que a gente faz? A gente joga a mão e fala, pega na minha mão.
né? Então, ou seja, eu lembro que minha mãe, uma certa vez, pegou e nós tava bagunçando, né, meus irmãos, e ela falava, vai dormir, vai dormir. Eu já falei, acho que uma vez aqui. E nós bagunçando, já ia dar 3 horas da manhã e meus irmãos bagunçando. Aí, o que aconteceu? Lá, começava a apanhar dos mais velhos para os mais novos. E eu via, né? Eu via a parada. Então, tipo assim, ia minha irmã primeiro, depois ia meu irmão e eu ia por último. E aí, nós bagunçando o quarto, dormia os 3 juntos, e ela entrou 2 horas da manhã com a cinta. Rapaz, eu peguei, ao longo das pancadas, da surra, eu peguei o código. Tipo assim, minha mãe ia pegar meu irmão, pá, tudo, meu irmão. Tá. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou esperar essa cinta comer, não. Eu já vou grudar nas pernas dela, porque eu sei que ela não vai conseguir me bater, não. E aí, quando ela entrou, a primeira coisa que eu corri foi pras pernas, e abracei. Aí ela, solta, solta, menino, não sei o quê. Então, essa é a ideia, pessoal. Corre pros pés da cruz, vai pra mão dele, porque vai ficar tensa a coisa. E alguns processos, né, dentro desse propósito que vai startar esse processo, a coisa fica tensa, né? Tá tenso. Mas pega isso, Deus não permite uma coisa que você não suporte. É verdade, Deus não permite. é verdade. Esse é o pai. O pai olha e fala assim, não, isso aqui ela não aguenta. E, André, Isso aqui ela e aguenta. 2 casos aqui, o da Maria André. e da Isabel, né? E da Isabel, Isso, quer dizer, e isso. da Isabel, quer dizer, a Isabel já estava lá corona, velhona lá, e a Maria, uma menina. Olha só o contraste disso tudo aí, gente, foi E incrível. isso valida, Marlene. Olha só agora, você trouxe uma coisa que eu não tinha me atentado, mas valida. Quando você olha para a história de Jesus, a genealogia de Jesus, todo mundo é estéril. E todo mundo vai ter filho velho. Velho no Verdade. Cronos, tá? Velho no Cronos, não no Kairos. Entendeu? Porque a Sara já tem 90 anos, né? E aí você vai puxando toda a linha da genealogia de Jesus. Jesus está nessa pegada aí. Ou seja, Deus, ele não está olhando para o tempo da sua vida. Deus está olhando para como você é novo, para como você se renova. Uau! Arrepiou Nossa, tudo aqui, André. nem eu sei Arrepiou, como saiu André. isso agora. Ô, Agora Zé, tá... arrepiou, Zé. Ó, pare, arrepiou aí. Tem outra André. coisa também. Arrepiou aqui, hein? Vamos lá, fala Sim, Cici, sim. depois a Vivian, não sei, fala. Não, Oh, Deus. também me veio o seguinte, né? O André sabe que eu tenho também, que ainda ele nem tem nome, mas a gente não sabe qual que é o nosso último suspiro, né? E pode ser que esses projetos, eles nem venham a terminar, ser concluído, esses que Deus nos chama. Mas a forma como que nós nos colocamos, o nosso sim, ele já pode ser a aprovação que Deus está querendo. Verdade, verdade, verdade. É isso aí, bem hoje, pontuado. hein? É hoje, hein, André? Bem hoje, pontuado. É hoje. É isso mesmo, Cici, porque o que acontece? A gente muitas vezes quer desenhar, né? E você fez uma representação aí quando você pegou o papel e rasgou, independente do que a gente está vendo, literalmente essa é a cena, né? Quando você entrega a direção, assim, cara, é muito cansativo ficar na direção. É muito cansativo você ficar toda hora ali passando marcha, acelerando, aí olhando o GPS, não, tem um radar, tem que diminuir a velocidade, agora eu posso acelerar, aí a ansiedade de chegar, e é muito cansativo isso na vida, sabe? Então, acho que se a gente pode trazer uma palavra aqui hoje, quando a gente descansa, a gente desfruta. A gente fala assim, meu, sabe? Trocar esse jugo. O dele é mais leve, sabe? E aí a gente fica cansado, porque a gente fica nesse Cronos, querendo viver as coisas do Kairos. Nesse Cronos não dá, não fecha, pessoal. Você tem que sair desse lugar e ir para aquele lugar, porque naquele lugar até o tempo para. Até o tempo, sabe? Para. Então, não é esse não, Nilvana. É nesse lugar. Então, tipo assim, eu não sei como vocês estão recebendo tudo isso. E também nem me interessa. Eu sei que tá acontecendo muita coisa aqui. Tá, Assim, tá, tem muita coisa acontecendo. E tá tá. tudo certo. Então, é nesse lugar que a gente precisa ficar, sabe? Quando a Cici, eu vi até um ato profético quando ela pegou a folha e rasgou. Eu falei, cara, é isso. É isso aí.
Gente, eu não rasguei qualquer papel, não, tá? Isso aqui foi o filho meu que eu gerei. O pessoal aqui do Primícia sabe. Apresentei meu planner e fiz com todo carinho. Sabe qual o melhor horário que eu coloquei aqui, gente? Ó, a primeira, só para vocês entenderem. Uma prioridade que eu coloquei com 4 estrelinhas, que é ler a Bíblia. E essa é a primeira, a mais importante de todas que eu fiz aqui, né? E o horário dela é de 5 às 6 da manhã. O horário que eu me programei para acordar, para ler a Bíblia sozinha, bonitinho. O que acontece dia, semana, das 5 às 6 da manhã, a gente está aqui na sala. E aí, eu vou ter que remodelar isso e colocar isso no horário, ou acordar mais cedo, fazer em outro horário. Por quê? Porque Deus me colocou para estar nesse lugar. E Ele mexeu com a parte mais importante, Senhor. Puxa, eu demorei anos para fazer isso, demorei 46 anos para me organizar, para achar que fiz um plano super legal que eu divulguei para um monte de gente, e agora eu estou destruir ele e vou refazer. Claro que eu vou refazer de acordo com a vontade de Deus, mas irmão dele, que eu falei até ontem, eu estava aqui brigando com o André. Poxa, André, você está fazendo eu fazer meu negócio aqui, mas não é o André que está fazendo nada. Caiu a ficha, né? É Deus que quer. Você não queria andar nesse caminho, você não se colocou à disposição, você não orou? Aqui, ó. Agora você vai ter que mudar. O que você acha que foi você? Só para vocês entenderem, nós estamos 2 anos atrasados no Cronos. Verdade. Já era para estar com esse projeto há 2 anos atrás. Verdade. Só para vocês entenderem, tá? Mas vamos lá, pessoal. Pode falar, quem ia falar? Fala, Vivian. André, dá para me dar 3 minutinhos ou o povo vai embora? Como é que funciona isso aqui? Acaba a hora que a inteligência fala que acaba. Ok. Você me deixa fazer um exercício de relaxação aqui, relaxamento? Pode fazer, você deve fazer. Gente, vocês me desculpem às vezes com o meu português, tá? Que às vezes não é nem inglês, nem português, nem espanhol, às vezes complica tudo, né, André? Mas dá para entender, né? Cici, não sei porquê, mas vamos fazer uma terapia de relaxamento. Você gostaria de participar? Todo mundo vai participar, quem quiser. É algo muito simples, vocês vão ficar normal, tá? Mas eu vou usar a Cici, que eu estou sentindo que ela está precisando. Eu acho que ainda não terminou o quadro dela, esse quadro da história dela. Posso estar errada. André, você me dá permissão? Pode fazer, Vivi. Eu vou estar aqui offline, mas eu estou ouvindo. Perfeito, então. Você me permite, Cici? Você quer participar disso? Sim, vamos embora. Então, tudo que eu falar, você não vai conversar, você só vai falar sim ou não, ok? Todo mundo é simples, tá? Nós vamos só relaxar e vamos fazer uma viagem internautica, tá? Vamos lá, quem quiser participar, é só fechar os olhos, não é nada demais. Nós vamos meditar, nós vamos tentar ter mais conexão, tá bom? Quem não quiser, esteja disponível só para escutar. Ok, gente? Então, vamos lá. Todo mundo fecha os olhos, Cici fecha os olhos. Vocês vão começar a respirar bem fundo. Respira pelo nariz, vão soltando pela boca, bem vagarosamente. Continua respirando forte, solta pela boca. Vocês vão começar a sentir as mãos, os braços. Consegue respirando tranquilo. Vai respirando e soltando pela boca. É muito importante vocês ir relaxando. Devagar vai mexendo os ombros, os braços, vai mexendo os dedinhos da mão, os dedinhos dos pés, vai relaxando, mas sempre respirando profundo pelo nariz e vão soltando pela boca. Cici, você vai seguir respirando, todas vão acompanhando. Vai respirando profundamente
E agora vão relaxando. Vocês vão relaxando. Talvez vocês vão sentir a pulsação das mãos, dos dedos, da perna. Não fiquem preocupados, é normal. Ou então algum membro pesado, o corpo assim pesado. Fiquem tranquilos, respirando e soltando. Vão tranquilamente respirando e soltando. Agora, vocês vão simplesmente imaginar uma porta qualquer, um lugar qualquer. Vocês vão entrar nesse lugar, um lugar muito bonito. É um lugar que não tem ninguém, mas é um lugar tão lindo. É um lugar que traz tanta paz. Respirando e soltando. Vocês vão procurar sentir o cheiro desse lugar. Sim, sim. Vai sentindo o cheiro desse lugar, a beleza desse lugar. Você não precisa ter medo de nada, porque só está você aí. Você pode realmente ser você. Você não precisa esconder, usar uma máscara. Esse lugar é um lugar que te traz paz. Nesse lugar, você vai mentalizar uma luz muito, mas muito brilhante. Não importa a cor dessa luz, mas você sabe que é algo muito bom, é algo muito lindo, é uma luz muito profunda. Vocês vão aumentando essa luz, vão aumentando todo mundo essa luz, e vocês estão se sentindo leve, cada vez mais leve. É uma luz que dá vontade de entrar nessa luz. É uma paz que está te emergindo dentro dessa luz. E essa luz está crescendo. E agora vocês vão tentar emergir nessa luz, nesse lugar de paz. Só que vocês vão avistar uma sombra, uma pessoa. Comecem a mentalizar uma pessoa. Essa pessoa, vocês não precisam saber quem é, mas vocês sabem que é alguém de bem. Seguem respirando, soltando pelo nariz. E agora, vocês vão entregar para essa pessoa, sem medo, uma sombra, alguma coisa assim, vocês vão mentalizar que está vindo dessa luz, está se aproximando. Agora vocês vão entregar a essa pessoa uma caixinha. Imagina que vocês têm uma caixinha nessa mão. Dentro dessa caixinha, vocês vão colocar bilhetes. Abra a caixinha. Vão colocar bilhetes. Dentro desses bilhetes, vocês vão colocar tristeza. E vão pôr nessa caixinha a tristeza que veio lá atrás, a tristeza de passados, porque foram muitos passados. Vocês vão colocar dentro dessa caixinha projetos que vocês não puderam fazer, que riram de você. Continue respirando. Vão colocar suas dores, doenças, vão colocar tudo que não é bem-vindo, vão pôr nessa caixinha. Sigam respirando profundo e soltando. E agora, nessa luz, onde está essa pessoa, vocês vão se aproximar. Se vocês conseguirem, entrega essa caixinha, gente. Põe na mão dessa pessoa. Não importa que vocês não estão conseguindo avistar quem é, mas vocês sabem que é alguém que veio
para levar de vez a tristeza, os projetos, os abortos, as doenças que não eram para ter vindo a vocês. Entrega tudo, vai entregando toda essa caixinha com tudo isso dentro. Cici, agora você vai ver essa pessoa abrindo os braços. Você consegue mentalizar uma pessoa abrindo os braços e correndo essa caixinha, sim ou não? Continua mentalizando, Cici. Respira bem fundo, porque essa pessoa, você vai avistar as mãos dessa pessoa. Você não vai avistar a pessoa. Olha bem para as mãos dessa pessoa quando pegar essa caixinha. Entrega essa caixinha, Cici, e avista a mão dessa pessoa. Tem uma diferença muito grande. Sai uma luz, essa luz que irradia todo o teu ser. É essa luz que está pegando tudo que não te pertence mais. Olha bem para essas mãos e não esqueça. Essas mãos estão te purificando cada dia mais e mais. Agora você vai dizer, eu posso. Você vai bater devagarzinho no teu peito, devagarzinho, e vai dizer, eu posso. Eu estou entregando. Já não me pertence. Porque eu sou muito amada. Vocês vão começar a falar para essas mãos que estão pegando essa caixinha. Vocês estão vendo que é umas mãos diferentes. Se soltem, gente. É a mão de Deus ali. É a mão de um poder maior. Entrega, entrega, porque a oportunidade que vocês têm de fazer é entregar. Cici, fala agora. Cada uma vai falar da sua maneira, batendo no peito, não forte, mas vai batendo, vai agradecendo. Eu sou eu. Eu sou, eu sou. Vamos, Cici. Bate no seu peito e fala, eu sou o eu sou. Eu sou amada. Cici, vai repetindo agora em voz alta. Eu sou amada. Mas vai batendo no seu peito conscientemente. Eu sou amada. Continua, Cici. E mentalizando e respirando. Vai vendo essas mãos, vai vendo a tua caixinha e vai dizendo tudo que te vem na mente. Vamos, Cici. Segue, segue. Você precisa saber. Você é amada. Vocês são queridas. Vocês são as filhas amadas, queridas, cada uma da sua maneira. Olha as mãos abrindo, olha a luz irradiando. Aparece uma luz muito forte, uma luz irradiando todo o ser de vocês. Vocês estão sentindo uma paz tão grande, é um amor tão grande, é um amor sobrenatural. Respirando fundo e soltando. Respirando fundo e soltando. Essa visão vai sumindo, vai desaparecendo e vocês vão se sentindo leve, porque aquela caixinha já não pertence mais a vocês. Respirando fundo e voltando, respirando fundo, mentalizando o lugar onde vocês estão. Esse lugar, a partir de hoje, é um lugar que toda vez que vocês tiverem problemas, vocês podem entrar nesse lugar. Vocês podem estar aí, ser vocês, ser real, se encontrarem. E agora vamos respirar fundo, vamos tranquilamente, soltando, agradecendo.
movendo as mãos, os pés, movendo devagar os braços, os ombros, e vamos abrindo os olhos, e vamos agradecendo por quem todas vocês são. Vocês nada mais são do que filhas amadas. E se vocês são filhas amadas, quem é filho de rei, rainha é. E vocês, todas nós somos filhas do rei. Portanto, todas vocês são o eu sou. Amém? Muito obrigada. Quem quiser falar alguma coisa, Cici, eu espero que você tenha deixado a tua caixinha. Uou, Virgínia, Vivian, Oi, André. surreal. Gratidão. Gratidão por Vivian, você. obrigada. Gratidão. Gratidão, Gratidão a gratidão. todas vocês. Eu que agradeço muito a cada uma. E sempre que a gente está, eu aprendi várias técnicas, e sempre que eu tenho problemas ou coisas a resolverem, vai para esse lugar que vocês imaginaram, que quando vocês retornam, fica muito mais fácil. Verdade. Shalom a todos vocês. André, Gente, obrigada aqui, pela oportunidade. Beijo. Sinto-te falo pra você. abraçada. Beijo. Eu falo para você, Beijo. quem sabe esse ano a nossa sala de PNL e hipnose saia. Vamos colocar isso como projeto, Vivian. Tá bom? Ok, quem sabe esse ano eu te abraço, tanto que Olha você vai lá, ficar fininha. Tá no meu projeto esse ano, tá? Vou fazer um Se você não vier aqui, eu vigilão. vou aí. Então, eu estou programando uma vigília muito forte em Lagoa Santa. Então, meninas, quem quiser, vão se preparando aí, porque vai ser sapatinho de fogo, independente de religião, tá, amadas? Porque Lagoa religião é Santa, Deus. Em Minas, BH? Exatamente, eu não conheço, é uma grande amiga que eu tenho lá, tem É várias perto da minha pessoas que cidade. querem que eu vá lá. Então, você já se prepara, deixa só as coisas aí melhorar, e aí o André vai estar lá conosco também, Vai com a dar certo. esposa, né? Já Amém, é. gente. Muito obrigada, espero Pessoal, que tenham Olha, tem uma gostado. sala aqui preparada para isso. Se alguém quiser, pode vir para cá também, que é um espaço bom. Ó, pode tomar a casa. Amém, amém. Vocês vão amar muito, vai ser um vigilhão que não vai ter horário para terminar, tá, meninas? Amém, amém. Independente de crença e de religião, tá? Já é, já é, já é. Amém. Eita, Sim. glória! Vou dormir, que eu tô Para caindo quem de gosta das sono. canelas de fogo, pessoal, a Vivi é uma mistura de tudo aí, hein? A gente já conhece a Bíblia, Pessoal, né, André? já tem um tempinho. Um tempinho, né, Aí eu queria só Bíblia? pontuar uma coisa. Falou, gente. Pessoal, eu queria agradecer. Bem, de sexta-feira nós vamos estar nessa expositória aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tem muito mais ainda de Maria, nós vamos espremer Maria até não querer mais. Tá E só um recado, amanhã a gente tem Mastermind, tá? A partir das 5 da manhã, sobre o livro da Beijo, semana, beijo, Piorando. beijo. E tamo junto, tá bom? Gratidão, Às ótimo dia para 5? vocês. Tá bom, 5 da amém. manhã, Vivian. Vamos ver, vamos ver. Gente, Vai, me coloca a gente. Tá Vivian certo. no grupo. Coloca a Vivian no grupo do Zap. Eu tenho 2 horas de Olá. diferença, gente. Eu ainda não dormi. Estou acordada desde as 7 da manhã de ontem. E aí, às 8 eu tenho que estar em pé hoje. Amém. Bota a André, Vivian no manda grupo para do mim que eu puder, eu entro. 2.0. Beijo, Eu vou gente. mandar, vou mandar, Shalom para Vivian. todos Beijo, pessoal. vocês. Beijo, gente. Amo vocês. Ótimo dia. Ótimo Amém. dia para Deus vocês. abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.